boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição desta sexta-feira, dia 1 de novembro. Comigo está a Silvério Cunha, que habitualmente junta a nós todas as sextas-feiras. Hoje não contamos com o José Faustino, mas cá estamos para analisar os temas que marcam a atualidade, ou marcaram a atualidade dos últimos dias. Professor, boa tarde, bem-vindo. Hoje calha-lhe assim. Há 15 dias calhou ao José Faustino estar aqui sozinho nessa análise. Hoje calha ao professor. É um dia, é 1 de novembro, um fim de semana prolongado, como se diz aqui ao lado, uma puente também, porque tem sido um termo muito utilizado para lembrar às pessoas que, apesar de existir uma puente, não devem sair de casa. Isto depois da tragédia que aconteceu em Valência, no momento em que nós gravamos o nosso programa, e nós estamos a falar na quinta-feira, portanto, os números iam a 155 pessoas que tinham morrido depois da Dana, ou Adina em português, que é uma depressão intensa que acontece e é regular. Como é que se lida com situações como estas? Como é que a política também lida com situações destas? Ora, muito boa tarde. Eu, por acaso, vou começar por uma coisa que é uma curiosidade, dado que enfim, tem a ver com isto. O pensador político Maquiavel, no século XVI, o que escreveu a célebre obra, O Príncipe, ele tem lá um capítulo, que é o capítulo 25, que é sobre o papel do acaso na política. E ele disserta sobre a questão, reconhecendo que havia acaso, enfim, não discute a questão de Deus, essas coisas todas são muito interessantes, mas não são para aqui. Mas há uma coisa que ele diz num dado momento. Ele diz assim: o acaso é como as cheias dos rios. Estamos no século XV, XVI, e, portanto, as cheias dos rios não eram compreensíveis de um ponto de vista da, digamos assim, da hidrografia, da ciência, Claro. de hoje. Mas ele diz, portanto, não sabemos bem porque é que elas acontecem. Mas já temos capacidade para erguer diques, para tentar suster as águas. Portanto, o homem, é interessante que ele usa no século XV, XVI, a princípios XVI, uma imagem tecnológica de engenharia, para, digamos assim, os seres humanos podem opor-se à natureza até certo ponto, utilizando as ferramentas que têm à mão, neste caso, diques, já havia diques na altura. E, portanto, enfim, não resolvem tudo, mas ajudam. Ora bom, é o que se passa um bocado aqui. Estas tragédias, como o caso agora de Valência, que de resto estamos a apanhar em parte em Portugal agora, começamos a apanhar resquícios dessa depressão. É uma tragédia de facto enorme, mas que nos dá sempre, a meu ver, um sinal. Começo por aqui. O sinal é este: é que realmente as forças da natureza realmente são impressionantes, não é? Os sismos, as enchentes, estas depressões atmosféricas, os tornados, e quando vêm, realmente, nós temos que nos habituar a ter uma ideia, que é esta: temos que nos habituar a ter ferramentas para reagir a isto, e não podemos evitá-las. A verdade é esta, não se pode evitar, até este momento não se podem evitar, e portanto nós temos que saber reagir a elas e temos que nos proteger o mais possível. Para isso, é claro, temos que ter cada vez mais capacidade de previsão, e aí a ciência é muito importante. E aqui em Valência o que aconteceu foi isto: é que, tanto quanto eu tenho lido, na imprensa espanhola nomeadamente, houve alguns avisos que isto podia acontecer. Aliás, houve um especialista na matéria que há 5 anos disse que estavam a criar as condições atmosféricas e meteorológicas para que coisas destas começassem a acontecer mais frequentemente. Claro, estas coisas sempre aconteceram, é evidente. Aliás, segundo diz a imprensa espanhola também, este é o desastre, digamos, natural a este nível, que mais forte desde 66, quer dizer que houve uma mais forte. Aliás, parece que houve uma até em 33, que também foi terrível e tal. Bom, mas acontece que o problema não está aí. Todos nós sabemos que na natureza tudo já aconteceu e voltará a acontecer. O problema que se coloca é saber se está a acontecer mais vezes, e está. Há gráficos que mostram isso, está a acontecer cada vez mais. Portanto, fenómenos destes vão ser recorrentes, em vez de ser esporádicos, poderão passar a ser recorrentes. E a questão que se coloca com as alterações climáticas é apenas isto: é saber se a ação humana acelerou ou não estas ocorrências. E por isso, naturalmente, que a natureza, que se vai adaptando a tudo, e até os seres humanos e o resto da natureza se adaptam a tudo, quando é súbito, não se consegue adaptar depressa. E este é o problema que se coloca aqui.
Em Espanha, isto tem conotações também, de algum modo, agora de gestão do problema e que são conotações políticas. Tem havido nas redes sociais uma grande polémica. Porquê? Porque, ao que parece, primeiro falhou uma unidade que tinha sido criada já há muito tempo, talvez há mais de 15 anos, e que, entretanto, foi desmantelada pelo atual governo regional da região de Valência, que é do PP, e acontece que acabou com essa unidade pública, que foi uma coisa complicada e desmantelou por achar que era gastos a mais, para aqui e para lá. Pois bem, esta questão é como os seguros, não é? Nós pagamos, só sentimos o bem do seguro é quando precisamos dele. E, portanto, acontece que, quando há um caso destes, claro que fez falta, neste momento fez falta. Também é verdade que há uma questão importante, é que há também aqui um problema de datas e de horas. É que a agência, digamos, meteorológica, encarregada de avisar, avisou, e o presidente da região não só não avisou em tempo, como até pelo contrário disse que a questão ia desaparecer em 3 horas, quando ela mal tinha começado. E com isto acontece que comércio, empresas, etc., disseram aos trabalhadores que podiam ir, as pessoas saiu tudo normalmente. É importante deixar a informação de que há avisos que são, aqui ao lado em Espanha, são feitos pelos governos regionais. Perceber um pouco que há uma estrutura orgânica do Estado que é diferente da do nosso país. Não é centralizada. E, portanto, há coisas que nos parecem claras, que seriam simples e não são. Mas que não são assim tão simples. No fundo é assim, Portugal... Em Estados como em Espanha ou na Alemanha, por exemplo... Portugal funciona como se fosse uma região de Espanha. Exatamente, não é? Portugal funciona como se fosse uma região. E acontece que em Espanha o que aconteceu foi que, inexplicavelmente, o presidente da região deu instruções públicas no sentido de dizer que quando começou a chover que aquilo ia amainar daqui a 2 ou 3 horas. Quando, pelo contrário, se agravou. Portanto, teve uma data de gente que, em vez de ficar em casa, não ficou, uma data de gente que realmente saiu e, claro, ficou bloqueada, ficou acuada, e houve gente, é bom dizer, que neste momento já vai em mais 158, 160 mortos. Provavelmente vão subir os números, é uma grande tragédia. Provavelmente quando nos ouvirem já será bastante mais alto. Sim, já está bastante mais elevado, e acontece que neste momento o que sucede é que agora, claro, há movimentos a exigir a admissão do Presidente, entretanto a crise acentuou-se, o Presidente do PP espanhol veio defender o Presidente da região, quando, esquecendo-se de que também entra em contradição com declarações anteriores. Há aqui um problema de comunicação política. Em Espanha está a surgir também essa questão exata, é que entretanto está a existir uma conflitualidade entre o PSOE e o PP neste momento, entre o Feijóo e Sánchez, que é generalizada, e começa a aproveitar tudo. Não é compreensível agora, não é? Nada compreensível. E que aproveita tudo e mais alguma coisa. Destas, e o que é que sucede? É que quando nestas crises, pelo contrário, a comunicação tem que ser sintética, exata, rigorosa, e tem que, obviamente, digamos, estar acima das questões político-partidárias. Uma comunicação direta e simples, como o rei fez, vestido com o fato de macaco do exército? Sim, por exemplo. Isso é simbolicamente importante. E acontece, quando se faz isto, é evidente que, nesta altura, toda a gente percebe, digamos, que é útil não falar de forma desgarrada. E também há outros fenómenos curiosos que mostram como a crise política existe em Espanha. Por exemplo, dos 4 grandes diários madrilenos, só um é que pôs na primeira página o que estava a acontecer em Valência, que foi o El País. Os outros não puseram e relegaram aquilo para as páginas interiores. Não aparece na primeira página sequer. E já tinham na altura 90 mortos, ou assim, 70 mortos, e já tinha visto tudo, já circulavam os vídeos sobre o que aconteceu, que de facto tem fotografias impressionantes, fotografias loucas. Eu nunca pensei em ver fotografias daquelas com uma rua, com carros apinhados por todo lado, uma montanha de carros, coisas do género, uma ponta de desabar, que foi filmada em direto à noite, mas estava iluminada, e que foi filmada uma ponta de desabar pela violência das águas. Ora bom, e neste momento o que acontece? Mostra também que há as tensões regionais. Catalunha, o país valenciano, que no fundo é autónomo, mas faz parte, digamos assim, da grande Catalunha, acontece que nessa altura, claro, toda a gente percebe que há aqui também tensões regionais, como agravante também, quer dizer. O governo da Catalunha foi aquele que foi prestar auxílio imediatamente, como se compreende, que está ali ao pé, é vizinho. E o presidente agora do país valenciano fez uma declaração pública a agradecer às comunidades, a todas, menos à da Catalunha. Que é uma coisa inexplicável também. Isto é curioso, que mostra que a crise política depois toma conta dos responsáveis, e eles esquecem-se de que não estamos perante um problema político, perante um problema que é natural, climático, que exige medidas de todos para o bem comum, porque estamos a proteger as pessoas todas, independentemente do que elas pensam ou são,
E toda a gente se deve preocupar com isso acima do patamar político-partidário. Pois bem, e acontece que, ao ignorarmos isto, estamos perante uma gestão de crise, que isto no fundo é um problema de gestão de crise, cheia de entropia e cheia de erros que são cometidos e erros graves. Devo dizer aqui ainda que ficou muito bem os países limítrofes, como França e Portugal. O governo português emitiu uma nota, não só a lamentar o acontecido, a pôr-se à disposição do governo espanhol para Portugal ajudar em tudo o que fosse necessário. É bom lembrar que Espanha são nossos vizinhos, temos relações especiais com a Espanha no seu conjunto, e é bom lembrar, portanto, que num momento destes, no fundo, aquilo que aconteceu na Catalunha pode acontecer em Portugal, e nessa altura vamos querer naturalmente que o governo espanhol seja também do nosso lado. Devo dizer que quer Macron, quer o governo português, puseram cá fora notas a disponibilizar meios dos dois países para o caso do governo espanhol precisar, que eu julgo que o governo espanhol não virá a precisar, porque o governo central já tomou conta da ocorrência, está, digamos, neste momento com unidades militares, etc., a apoiar, mas a verdade é esta, é que de facto esta tragédia, que é uma tragédia de facto, é uma questão importante porque é climática, mas mostra também uma coisa, mostra que a gestão de uma crise, que é uma gestão política, tem que ser bem feita, e neste caso não foi bem feita, deve dizer que não foi bem feita, e isso é que eu acho incompreensível hoje por uma razão, porque mostra também uma coisa que é importante para nós todos, Portugal, Espanha, Europa, mundo, que é isto. Nós temos de ter uma classe política habilitada e altamente habilitada e qualificada para gerir estas coisas. Porque, reparemos numa coisa que vai agora acontecer, e que já está a acontecer, esta tragédia no país valenciano vai dividir ainda mais a sociedade por causa da má gestão. E uma coisa para a qual todos devíamos estar mobilizados, em conjunto, todos os seres humanos, e neste caso os valencianos e os espanhóis, acabam por se dividir de uma forma que é criticável, algo que seria ridícula se não fosse trágica, porque já morreram mais de 100 pessoas, não é? Da crise em Valência e deste caso das cheias em Valência, em Espanha, chegamos a Portugal para um processo que não sei se será tão grande ou poderá meter tanta água de uma forma de sentido figurado, e permitam-me fazê-lo, que é o processo EDP. O despacho de acusação do Ministério Público imputa a Manuel Pinho, António Mexia e João Manso Neto crimes de corrupção. Encontram-se frases como: junto enviou as primeiras propostas de decretos de lei em e-mails de há 18 anos. Silvério Cunha, estamos já na fase, finalmente, de se poder levar este processo para um julgamento e começarem a existir respostas claras deste processo que tem... Claro que quando passam estes anos todos e o processo já tem barbas, portanto, há pessoas que já nem se lembram do processo, na verdade. E do que se trata, não é? Há gente jovem que nem sequer sabe do que é que estão a falar. É bom lembrar que isto mostra o ridículo da coisa também, ao mesmo tempo. Eu não diria que é trágico, mas que é muito negativo e medíocre. Claro, quando chega a este ponto, o que é que vem ao de cima? Vem ao de cima uma coisa que eu acho que é muito importante notar, que é os níveis de corrupção e de que os crimes de colarinho branco, independentemente, agora falo fora deste processo, que nós vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, toda a gente é inocente até se provar o contrário e, por conseguinte, naturalmente, eu não vou emitir juízos sobre o caso concreto, nem conheço o processo. Mas há uma coisa que se deve dizer, que é o seguinte. Nós a partir dos anos 90, em Portugal houve uma coisa que aconteceu, é que criou-se uma ideia na sociedade, que é a ideia de que se endeusavam as grandes empresas, os CEOs, o certo poder político, o certo poder económico que convivia com o poder político de uma forma aparentemente amiga, todos a trabalhar para o mesmo lado. E depois vem ao de cima estes picos de corrupção que envolvem outros casos que estão pendentes, inclusive o caso contra o ex-primeiro-ministro José Sócrates, etc. E o que é que se demonstra com isto? Demonstra-se com isto uma coisa. É que, naturalmente, o problema que se põe é que eu julgo que é sempre difícil. Estes crimes têm sempre estas acusações de crimes têm sempre um problema que é, de um lado, é um problema político, e outro lado é jurídico, político, económico, etc. E outro lado é jurídico. Claro que o que está em causa aqui são o lado jurídico da coisa. E aquilo que consta do Código Penal. Mas é evidente isso, é a questão que vai ser ou não provada em tribunal, e, portanto, eu não vou avançar com isso. Mas há uma coisa que se deve dizer. Politicamente falando, e disso somos livres de falar, politicamente falando, isto mostra que há de facto uma promiscuidade muito grande nos países todos, está a acontecer no mundo, estamos a ter estamos de facto numa fase de transição de modelo. Porque o que é que está a acontecer? Está a acontecer uma coisa que é, no fundo, nós atingimos um ponto em que se mistura de uma forma natural, para nós natural, por exemplo, que o Estado e a economia, os dois sistemas, o sistema político, o subsistema político e o subsistema económico ou financeiro, estejam juntamente misturados até.
E estes casos mostram até que ponto é que, com culpa ou sem ela, há entendimentos muito grandes. Lembro, por exemplo, o caso que houve quando, certamente os ouvintes se lembram disso, quando foi o caso em que se falou das crises bancária e o então presidente do Banco de Portugal veio dizer, o Vítor Constâncio, veio dizer que, pronto, ele fiscalizava, mas na verdade partia do princípio que toda a gente era boa pessoa. E eu penso cá para comigo, claro que eu também parto do princípio que toda a gente é boa pessoa, nós devemos sempre partir desse princípio, porque naturalmente os criminosos são a exceção. A regra é sermos todos boas pessoas. Mas quando há entidades reguladoras, a função delas é fiscalizar. Claro que não se fiscaliza com um caráter inquisitorial. Não se pode fiscalizar com a ideia de que à partida são todos culpados. Claro que não. Mas tem que haver fiscalização. O que não pode haver é não haver fiscalização, ou não haver qualquer espécie de fiscalização, porque pressupomos que são todas boas pessoas. Claro, eu também, se for à noite aí de madrugada e num beco encontrar uma pessoa mal encarada com uma pistola que me aponta, eu digo, calma aí, que ele até agora é boa pessoa. As coisas não são assim, claro. Para isso é que nós temos que ter alguma prevenção. O que é que aconteceu, na verdade? Aconteceu que houve, no seu conjunto, aquilo que eu chamo indícios de que o poder político, o poder económico, o poder empresarial se começaram a misturar muito um com o outro. Porque as pessoas, de facto, o poder é exercido por pessoas. E as pessoas começaram a ser amigas umas das outras, conviviam. E começou naturalmente a haver relações informais. Uma das coisas que é muito importante notar é que no sistema político há muitas relações informais e combinações informais, tal como no sistema internacional também acontece. E elas geram efeitos bons, maus, justos, injustos, não vou qualificá-los agora, mas estou a constatar um facto, isso acontece. Ora, isto vai um bocado contra tudo aquilo que nós aprendemos, digamos, há 40 anos. Por exemplo, as próprias doutrinas diziam, o sistema político é independente do económico e vice-versa, não se misturam um com o outro, não podem, não devem, para aqui e para lá. Hoje não. Hoje nós achamos natural, por exemplo, que o Estado intervenha para salvar a banca. Porquê? Porque temos lá os depositantes. No fundo são razões sociais, que depois foram associadas a razões económicas e financeiras do próprio sistema. Vivemos num sistema muito complexo, onde tudo está ligado com tudo. Hoje já não há um sistema que seja independente, ou melhor, um subsistema que seja independente dos outros subsistemas. Tudo está ligado. O sanitário, o da educação, o económico, o financeiro, o político, o jurídico, etc. E acontece que agora, este juízo político é que eu agora faço, que é, mostra-se no fundo o quê? Mostra-se que um ministro, um grande CEO de uma grande empresa, etc., afinal de contas, estavam todos ligados um ao outro. E depois o que é que acontece quando há um problema económico sério, ou político, ou jurídico? Vão a uma comissão parlamentar de inquérito, como aconteceu com um CEO, que até foi premiado como sendo o CEO do ano, que chegou à comissão de inquérito e disse a tudo que não se lembrava de nada. O que simultaneamente é caso para dizer que, lembro perfeitamente, não vou dizer o nome dele agora, mas não se lembrava de nada. Porquê? Porque receava ser inculpado. E eu compreendo que a pessoa não queira ser inculpada, mas uma de duas, ou sabe ou não sabe. Se sabe, então nessa altura pode ser inculpado, então é incompetente em razão da culpa que tem. Se não sabe, então também é incompetente porque devia saber. O problema que se põe é esse. E nós estamos muito nessa fase, em que nós encontramos. Isto aconteceu em todos os países um pouco. Deve ser que nos Estados Unidos também aconteceu. A diferença é que há muitos países em que a justiça é muito célere e nos Estados Unidos é dizer-se que é o país que pôs mais gente na cadeia por questões destas. Nós ainda estamos mal habituados às questões deste tipo de criminalidade hipotética, alegada criminalidade, não sabemos se é se não. Há casos em que foi, aliás, tivemos o caso de um que já morreu, de um senhor que foi secretário de Estado e que foi condenado à prisão, claro, no caso do BPN, penso eu, já não sei se foi BPN, BPP, já não lembro bem, que foi secretário de Estado de Cavaco Silva, penso eu até, e penso que já faleceu. Sim, exatamente. Já faleceu. Temos um caso desses, mas a verdade é esta, é que estes processos mostram que as relações informais que existem são relações que são juridicamente difíceis até de comprovar, mas que mostram uma não saudável relação entre poderes e pessoas de subsistemas diferentes. E isso é grave. Porquê? Porque isso acentua o descrédito das pessoas em geral, das instituições, relativamente ao povo em geral. Nós hoje não sabemos o que está a acontecer, não sabemos se são de confiança. E repare-se que a opinião pública hoje, o senso comum genérico de café, qual é? Eles amanham-se, eles são assim, eles são assado, quando muitos deles, e eu risco de dizer, a maioria das pessoas são competentes e estão a dar o seu melhor. Mas a verdade é esta, é que, como se costuma dizer, eu uma vez ouvi, devo dizer, um economista a quem eu reconheço competência, eu ouvi uma história, que não sei se é verdade ou se é mentira, mas lanço aqui, porque também não tem mal nenhum. Ele disse que os americanos um dia fizeram uma estatística sobre uma coisa que é curiosa. Quando há suspeitas sobre um corpo social, uma instituição, uma coisa qualquer, e há suspeitas, basta que as suspeitas atinjam 10 a 15% do corpo da instituição, para que se generalize.
a ideia de que são, De que todos, são todos. São todos. Basta que 10 a 15%. Portanto, isto quer dizer que abaixo de 10% conseguimos visualizar quem é e quem não é. A partir de um dado momento, a gente acha que toda a gente é. Porquê? Porque a impressão é essa. Generaliza-se. Porquê? Porque nós generalizamos as anomalias. Não generalizamos a normalidade. A normalidade para nós é natural. O que não é natural e é notado é o anormal, a anomalia. E, portanto, basta que haja a partir de uma certa porcentagem, mesmo minoritária, 15% significa que 85% são bons. Mas basta que atinja essa marca... Para dizer que são para dizer todos. que são todos, não é? Ontem, quinta-feira, aconteceu mais uma greve de trabalhadores da função pública. Registrou uma adesão global de 90%, segundo o sindicato que convocou a paralisação, que disse que os setores da educação e da saúde foram os mais afetados. Nas últimas semanas têm-se verificado greves regulares que afetam os serviços públicos. Que luta é esta dos funcionários públicos e dos funcionários das autarquias neste momento em que praticamente todas as semanas há uma ou duas convocatórias de greve? Não são os únicos, porque houve também esta semana, uma greve de 4 dias dos técnicos de diagnóstico na saúde, por exemplo. Bem, eu atribuo isto a duas, para mim há duas explicações, digamos assim, há dois fatores que convergem, que conspiram para que haja esta insatisfação que é, por um lado, difusa e, por outro lado, é generalizada. Bem, quando há muita... Isto é sintoma, claro, de uma conflitualidade latente e de uma insatisfação latente. Agora, este é um dos fatores, a meu ver, que existe e que muitas vezes não é fácil de determinar qual é a causa objetiva ou qual é o conjunto de causas, ou as principais causas objetivas para que haja insatisfação generalizada. Primeiro ponto. Segundo ponto. Claro, naturalmente, neste primeiro ponto eu incluirei uma coisa que é verdade. Nós hoje sabemos que, por exemplo, sei lá, a inflação voltou a subir para 2%. Sabemos que as pessoas não andam muito satisfeitas com o poder de compra. Sabemos que há, apesar de tudo, apesar do aumento de salários, etc., há uma relativa, digamos assim, à pobreza no país. Se não for o Estado a intervir, nós temos 2 milhões de pobres e, portanto, se não for o Estado a intervir, teríamos 4 milhões, que é uma coisa impensável num país desenvolvido como o nosso, que tem 10 milhões de habitantes. É uma coisa perfeitamente impensável. Há a crise da habitação, etc. Portanto, isto tudo, digamos, ajuda a que as pessoas andem muito travadas no seu poder de compra em geral. Mas há uma outra razão para a função pública, que é a seguinte, é que nós estamos a ser assaltados, e a meu ver isto começou já há muito tempo, e é um estudo, isto é já um campo de estudo na ciência política que já tem décadas, devo dizer. Há 30 anos que saem livros em todos os países sobre isto. E em Portugal costuma-se dizer que as coisas que acontecem tarde, e quando acontecem sempre mal. Ou não acontecem mal. Mas quando acontecem é tarde e é sempre uns anos depois que sucedem. Ora bom, nosso país o que é o fenómeno do neocorporativismo. Ou seja, eu já uma vez falámos aqui disso. A verdade é esta, uma sociedade em geral tem que se autocompreender enquanto sociedade, senão é Deus por todos, cada um por si. E portanto a debandada é como chegarmos no meio de uma manada de bisontes, disparamos um tiro para o ar e cada um foge para o seu lado. Ora bem, nas sociedades de hoje há a tendência para um grande isolamento de cada indivíduo e portanto uma perda, digamos assim, do seu sentimento de pertença. E então o que é que sucede? Sucede que normalmente as pessoas passam a ter pertença não já no plano da sociedade como um todo, mas no plano sectorial. O que é o neocorporativismo? É certas profissões começarem a ter pulsões relativamente à sua situação económica, nomeadamente, e passarem a exigir, em função do seu poder real, passarem a exigir certo tipo de satisfações, sem perceberem que com isso estão a pôr em causa as outras corporações, os outros setores. E então entramos num jogo que é um jogo muito perigoso, que é este. Qual é a razão porque, de repente, o governo, por exemplo, um governo qualquer, já aconteceu com o nosso, diga-se passagem, aumenta, por exemplo, as Forças Armadas, sectorialmente. Depois aumenta os magistrados. Depois aumenta os médicos. Depois aumenta os professores. Ou depois aumenta não sei quê. E depois não aumenta, os outros não falam. O que é que acontece? É que as pessoas começam a ter na cabeça uma ideia que é esta. Então, afinal de contas, há uns que têm mais aumentos. Porquê? São mais importantes. E isto levanta algum problema que é qualquer pessoa cuja profissão não seja abordada, cuja função não seja, digamos, tocada, põe a questão neste pé. Então, eu não sou importante. O que se passa com as profissões em geral? Na função pública é a mesma coisa. Certos setores da função pública são beneficiados. Claro que ganham mais, passam a ganhar mais. Portanto, os outros passam a ganhar menos em comparação. O que é que sucede? É que então há a sensação de que então eu não sou importante. Então, qual é a importância das profissões? Qual é a importância? E hoje em dia há uma tendência para negar importância às profissões, como para negar importância às qualificações. Por exemplo,
Eu dou um exemplo que é sempre o exemplo que nos põe à vontade, porque eu digo isto sinceramente. Uma das profissões mais importantes de qualquer grande cidade, por exemplo, e portanto hoje em dia na civilização, nas cidades urbanas de hoje, é fundamental, é a profissão daquelas pessoas que têm que apanhar o lixo. Porque se acontecesse como aconteceu uma vez em Paris, 15 dias sem apanhar lixo, amontoaram-se milhares de toneladas de lixo e apareceram epidemias. Até apareceu uma incrível que foi a dos percevejos. As pessoas começaram a ter percevejos em casa. Porquê? Porque as pessoas contaminavam-se no metro, por exemplo, nos transportes públicos. E passava a haver um problema com percevejos. Portanto, o que acontece? É que apanhar o lixo é uma profissão fundamental. Como, sei lá, eu diria agora, há outras profissões, aparentemente os bombeiros são uma profissão fundamental. Portanto, como os médicos são, mas afinal de contas, qual é a profissão que não é fundamental? Até, inclusivamente, o aposentado que está em casa e que trabalhou e que descontou e que tem a sua pensão, é fundamental numa coisa, como agente de consumo. É ele que faz. Olha, ontem vi que Portugal cresceu 0,2 no último trimestre, graças ao consumo privado e ao consumo público. Ou seja, as pessoas compram comida, compram um vestuário e com isso estão a ajudar o crescimento do país. Portanto, até qualquer pessoa que esteja em casa, aposentada e que esteja a gastar, está a contribuir para o crescimento económico do país. Portanto, até a sua situação profissional, que é a de aposentado, porque trabalhou 37 ou 40 anos, para descontar e para contribuir, acontece que essa pessoa, afinal de contas, tem importância. Toda a gente tem importância. E o neocorporativismo, digo isto porque houve o antigo corporativismo dos anos 20, 30, que até acabou por se traduzir em regimes políticos, mas o neocorporativismo puramente económico é instrumental, é utilitarista e faz sempre crer que há umas profissões que têm mais poder e que podem impor aos outros ganhos que os outros não têm a possibilidade de ter. E isso gera mal-estar e gera, obviamente, conflitualidade, porque toda a gente passa então a implicar com tudo. Implica-se com o subsídio de refeição, implica-se com as condições de trabalho, implica-se com tudo. Porquê? Porque as pessoas não têm um diagnóstico capaz de dizer assim, a minha profissão é tão importante como a de outro qualquer. E, portanto, hoje em dia, para mim, numa sociedade, incluindo o setor privado, devia haver uma política global de salários, uma política pública. E dou um exemplo concreto. Na Suécia social-democrata dos anos 70, o governo social-democrata impôs, num dado momento, um leque salarial, que era um leque salarial de 1 a 7 ou 1 a 10. Isto é, numa empresa privada, na função pública, quem ganhava menos não podia ganhar menos do que, ou melhor, quem ganhava mais não podia ganhar mais do que 10 vezes mais do que quem ganhava menos. Por exemplo, no caso da EDP, temos, entanto, um CEO que ganha 55 mil euros por mês, que me parece. Ganha muitíssimo mais do que qualquer trabalhador da EDP. A questão que se coloca é, nem vou comprar dentro da EDP, mas esta questão até se pôs em muitos países dentro das próprias empresas. E era uma deliberação. Em nome de quê? Da relação da ética com a economia. Isto passou porquê? Porque, entretanto, foi-nos prometido uma coisa fabulosa, que foi o equilíbrio perfeito entre a oferta e a procura mediante o neoliberalismo, e acontece que isso traduziu-se numa coisa que não é verdade, porque esse equilíbrio não existe ainda hoje. E acontece que, não é por acaso que há tempos houve um autor que escreveu um livro muito interessante, com um título que eu acho que é muito interessante. Nós entramos na era das promessas não cumpridas. Isto é, a política, a economia, nomeadamente, fazem-nos promessas e sistematicamente não as cumprem. E claro que isto a prazo vai decantando. E o Matias é sociólogo, e portanto qualquer sociólogo sabe isso melhor que ninguém. Tudo isso tem uma fatura a prazo. A prazo, o mal-estar na sociedade traduz-se sempre em rupturas. Tem sempre um resultado. Traduz-se um resultado, nem que seja demora a chegar. E até pode ser um resultado errado, diga-se passagem. Mas o mal-estar exprime-se de muitas formas. Eu atribuo ao neocorporativismo atualmente existente, em que cada um puxa para o seu lado, este mal-estar geral na função pública, porque há setores da função pública que objetivamente foram beneficiados. E outros que não sendo, claro que agora levantam o problema e dizem, afinal de contas, como é que é? Das greves que temos assistido nas últimas semanas, vamos ao Orçamento do Estado. Ontem foi votado, o PS absteve-se, a IL anunciou votou contra, o PCP nesse debate perguntou ao PS porque é que vai viabilizar um Orçamento de Estado que considera tão mau. Silvério Cunha, na especialidade iremos ter algumas mudanças. Temos um Orçamento do Estado socialista como, por exemplo, a IL diz que este Orçamento do Estado é, face às críticas feitas pelo PS? A IL e o Chega. E o Chega. Bem, a questão é esta. O PS, a meu ver,
caiu numa ratoeira que foi muito habilmente armada pelo Primeiro-Ministro. Deve dizer-se que digo isto não como crítica, porque constato um facto: o Primeiro-Ministro Luís Montenegro soube gerir muito bem a crise do orçamento. E acontece que soube navegar muito bem o seu barco governamental por entre estes impasses. A questão é esta: o orçamento, em parte, acaba por sofrer algumas modificações, que ele fez uma oferta, digamos, entre aspas, irrecusável ao PS, por uma razão, porque o PS fixou algumas marcas. E o Governo aceitou-as, aparentemente aceitou-as. Portanto, até certo ponto, o PS perdeu aí uma oportunidade de dizer assim: não, nós não temos marcas, mas reservamos isso para o debate geral. E, portanto, acontece que queremos o Pedro Nuno Santos, aliás, disse isso no princípio, mas depois foi afunilando a sua posição. Ele, no fundo, veio dizer uma coisa que é importante e é importante em todos os partidos, e isto não é nem sequer é uma coisa que ultrapassa a questão puramente tática, que é a seguinte: um orçamento não é um documento que, no seu conjunto, reflete opções políticas. Ora bem, se é no seu conjunto, claro que ele só pode ser, digamos assim, só se pode implicar um partido se ele aprovar a filosofia do orçamento no seu conjunto. E neste momento nós sabemos é que o orçamento é a filosofia digamos, política do PSD, ou da AD, melhor dizendo, da AD, para, digamos, governar o país. Agora, o que acontece? É que, em virtude da fragmentação partidária, a AD teve que negociar, e ao negociar, evidentemente, teve um compromisso. E até aqui isto tudo bem, porque isto é o que está acontecendo na Europa toda, e deve dizer que os compromissos sempre existiram. Portanto, o PS, como partido principal da oposição, percebeu perfeitamente que uma crise política era indesejável, os portugueses não querem, as sondagens sistematicamente mostram que a maior parte dos portugueses não quer eleições outra vez, seriam 3 eleições em pouco tempo, seriam eleições seguidas, depois temos eleições autárquicas, depois temos as presidenciais, e isto era um país um bocado dá a sensação às pessoas de que há uma certa bagunça. E, portanto, o que é que sucede? O PS, como partido principal da oposição, fez umas demarcações, mas depois caiu em pontos concretos, que o Governo aceitou, basicamente. E, portanto, o que é que sucede agora? É que isso tirou possibilidades ao Partido Socialista de negar, digamos assim, o orçamento como, digamos assim, um todo. Claro que, naturalmente, agora vai haver o orçamento da especialidade, a discussão do orçamento da especialidade. Pode acontecer uma coisa que está acontecendo em França, já agora, quero dizer uma coisa que não deixa de ser curiosa. Em França está a haver imensas emendas no orçamento concreto, que o Governo está a ter que aceitar, quando tem maioria no Parlamento, e tem existido coisas inacreditáveis. Aliás, há uma fragmentação, já agora permitam dar este parênteses, porque serve para o que se passa em Portugal. Neste momento, o próprio partido presidencial tem-se dividido, e tem havido deputados macronistas que ora votam com o Rassemblement Nacional e os republicanos, ora votam com a Frente Popular. E a Frente Popular tem incluído várias emendas no orçamento que são do seu programa, que é uma coisa inacreditável, e a União Nacional da Marine Le Pen também. Porquê? Porque há uma enorme desagregação do partido presidencial. Ora bom, em Portugal não há essa desagregação, mas o que há é uma coisa: há uma fragmentação muito grande. E uma de duas: ou o orçamento tem alguma excedência ao Partido Socialista, sem deixar de ser do PSD, ou, agora na questão da especialidade, o PS vai se marcar mais e vai obrigar a AD a negociar um bocadinho mais e aprofundar. Claro que, se conseguir que o orçamento seja aquele que pretende, com as cedências que pretende, claro que o PS também está a comprometer com o orçamento. As coisas são como são. Nesse aspecto, o Chega, por exemplo, e a Iniciativa Liberal têm sido muito mais táticos. Porquê? Porque negam tudo, nem que concordem com algumas medidas. Negam tudo. Para quê? Para estarem sempre na oposição. É evidente que isto agora pode ser lido de duas maneiras, pode ter duas consequências diferentes. Primeiro, pode acontecer que o Partido Socialista, ao fazer isto, não sei, não tenho informação privilegiada nenhuma, mas penso que está a fazer uma coisa que é a dizer à sociedade portuguesa que não quer um conflito, não quer uma crise, e que, portanto, sendo a responsabilidade do Governo quanto ao orçamento, a verdade é que o PS é construtivo, e desde que o Governo faça algumas cedências que para o Partido Socialista são importantes, acontece que, enfim, poder-se-á emendar aqui e acolá, sendo o orçamento sempre do Governo, mas dá para, digamos, seguir em 2025 com um orçamento que satisfaça mínimos de todos os lados da sociedade, digamos assim. O Chega e a Iniciativa Liberal e o PCP e o Bloco do outro lado, não, porque no fundo tem uma filosofia completamente diferente, por um lado. Por outro lado, tem uma tática política que é para, conseguir, captar o descontentamento, e a teoria deles é esta: tudo ou nada. Claro que eu devo dizer uma coisa, eu como estudioso de ciência política, devo dizer que a política foi sempre feita de compromissos. Historicamente é assim. Não é assim nas revoluções. Quando há uma revolução de facto é o tudo ou nada. Mas normalmente num sistema político estável e viável, acontece que a política é feita de compromissos.
E provavelmente nós estamos hoje até com coligações de até 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos. Deve dizer-se que já aconteceu outrora isso. Na Itália chegou a haver 30 anos seguidos coligações com 5 partidos, 6 partidos inclusivamente, que já eram coligados. Bom, acontece que quando isto acontece, significa o quê? Significa que tem que haver um consenso mínimo na sociedade para quê? Para que se caminhe de uma forma mais ou menos segura, em que o sistema social se sinta refletido mais ou menos, mais uns, menos outros, mais uns em certos pontos, menos outros noutros pontos. Acontece que, refletido naquilo que é a estabilidade e a viabilidade e o cotidiano desse sistema social. Claro, é evidente que isto tem um preço a pagar, é que não satisfaz tudo, não satisfaz ao mesmo tempo, só se satisfaz parte. Mas até que ponto é que nós conseguimos um sistema social onde as nossas pretensões estejam todas satisfeitas? É bom lembrar uma coisa, porque as minhas pretensões, vou dar um exemplo concreto, sei lá, calculo eu que para que as minhas pretensões fossem todas satisfeitas, tenho a certeza de que as dos outros seriam em nada satisfeitas. As coisas são como são. Portanto, nós nunca poderemos ver satisfeitas tudo aquilo que pretendemos. Agora, podemos dizer uma coisa que é, queremos mais umas coisas, há coisas mais importantes, outras menos importantes. Por exemplo, o Bloco fez agora um desafio ao Partido Socialista, que é dizer que, no que respeita à função pública, o PS aí não ceder e na especialidade. Bom, ok, é uma questão que pode ser estudada a esse nível. E o PSD, a AD, poderá discutir isso com o Partido Socialista. E poderá dizer não ou sim. O que eu devo dizer que a discussão da especialidade vai ser muito importante. Porquê? Porque, obviamente, aí os partidos vão ter que demonstrar um bocado aquilo que são. Isto é, cada partido vai dizer, neste ponto, que abrange o setor tal da economia portuguesa e Vão da ter que ser estrutura, claros. vamos ter que dizer concordamos com isto ou não concordamos com isto. E vão ter que dizer uma coisa muito simples e vão-se expor, quer dizer assim, e eu acho que pode ser uma estratégia que o Partido Socialista pode seguir, quer dizer assim, olha, nesta questão da administração pública, estão de acordo com isto ou não? Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? E ser muito explícito e obrigar os partidos a posicionar-se. Nessa altura, quem é afetado por isso fica a saber quem é que está contra e quem está a favor. Pode ser uma estratégia. Aliás, era a estratégia da Frente Popular em França, que queria governar não com um programa, mas com um conjunto de 150 medidas, bem descritas, com os gastos, e dizer assim, no Parlamento, quem é que está contra concretamente isto? E era uma questão que abrangia, suponhamos, os bombeiros. E os bombeiros ficavam a saber que partidos é que votavam a favor, partidos que votavam contra. E acontece que isso ia capitalizar, obviamente, porque se o governo fosse derrotado, por exemplo, daquela pretensão, ou um partido for derrotado, aquele setor que é abrangido diz assim, afinal de contas, quem nos ajuda é este e não aquele. Não, ou aqueles. Isso é uma política muito a contar cabeças de quem não também, para resolver o problema, exatamente, mas sim só para o que também significa que há uma grande corresponder crise. A quem o que pode significa uma coisa que eu há bocado estava a Uhum. dizer, que é, nós de facto temos um momento de transição. Porquê? Deixa-me só concluir isto. É que isto também mostra uma coisa, mostra que o sistema em que nós vivemos, global, o sistema global, portanto não é o partido A, o partido B, nem o partido C, o sistema global em que vivemos não está a resolver os problemas. E como não está a resolver problemas, está a arranjar soluções, micro-soluções, para problemas que muitas vezes dependem de macro-soluções. Do orçamento em Portugal, vamos lá a uma página internacional, começamos para ver se ainda conseguimos abordar aqui 3 temas. Vamos às eleições norte-americanas. Declarações polémicas recentes de Biden, o presidente norte-americano, obrigaram Harris a distanciar-se e Trump a defender os seus apoiantes. Isto tudo em torno da palavra lixo. Primeiro, o lixo associado aos porto-ricanhos, depois o lixo associado aos apoiantes de Trump. E Trump aproveitou para ontem se expor na campanha eleitoral guiando um carro de lixo. Exatamente, um caminhão de lixo. Um caminhão de lixo. Ora bom, isto não é assim. A meu ver, a questão que se coloca é um bocado esta. Isto mostra que a política americana também está reduzida a lixo, se me permite o exagero. Não conseguimos identificar argumentos e temas de debate na esfera pública. Reinam as emoções. Reinam as emoções e as emoções são tudo. O que é que está a acontecer é um bocado dramático, é um bocado isto. É que, na verdade, ninguém sabe o que é que vai acontecer no dia 5. A verdade é esta. Ninguém sabe porque, como o sistema não é um homem, um voto, e depende do colégio eleitoral, portanto não é justo nesse sentido, não é proporcional. Acontece que já estão 2 estados, que se aliás são pequeninos, e quase não elegem ninguém, que é o Nebraska e um outro estado daqueles pequeninos da costa leste. A verdade é esta, é que o sistema, portanto, isto vai-se ganhar de 4 ou 5 estados em que se vai ganhar por uns milhares de votos a mais ou a menos. E este é o problema de Biden, e o problema de Harris e o problema de Trump. É que estão todos a rezar por, digamos, uns milhares de votos aqui e uns milhares de votos acolá. Que é uma coisa um bocado também que mostra como o sistema está em crise. Porque, ao mesmo tempo, não é razoável pensar-se que alguém ganha até podendo perder nas urnas, como já aconteceu 2 vezes neste século.
com Trump e Hillary Clinton e com Gore e George W. Bush no primeiro mandato. Ora bom, o que é que sucede? É que, de facto, digamos, cai-se depois, quando se cai nas emoções, cai-se nas palavras e nas expressões impensadas. É claro que o Biden veio criticar, dizendo que, enfim, que aquela gente era toda lixo. Claro que ninguém é lixo, evidentemente, é um erro. Mas também, quando Trump diz que Porto Rico é uma ilha flutuante, que tem uns milhões de habitantes, diga-se de passagem, é um Estado associado aos Estados Unidos, e que tem centenas de milhares de porto-riquenhos a trabalhar nos Estados Unidos e que são já cidadãos norte-americanos, acontece quando ele diz que é uma ilha flutuante de lixo humano. Claro que isto é o cúmulo em política. Isto é o cúmulo. E claro que quando o Biden reagiu desta maneira, também é o cúmulo. E agora o que eu pergunto é, mas isto é política? Isto não é política, é má língua, na melhor das hipóteses. E a difamação, na pior das hipóteses. E, portanto, em política nada disto devia ser admitido. Isto mostra que há um grau zero da política. Será que até terça-feira ainda surgirão outras novidades nesta campanha eleitoral? Ou como surgiu este caso agora? Andam todos a contar, digamos assim, os amendoins. E, portanto, eu, para ser franco, acho que o que está a acontecer é isso. E, portanto, há uma estratégia de Harris que foi esta. Kamala Harris voltou-se para os republicanos. E por isso até acentuou o discurso conservador. Quer aguentar as pontas dos democratas, digamos, mais do centro-esquerda, mas quer aguentar os conservadores. E, de facto, é verdade que os republicanos agora... Até o Arnold Schwarzenegger... Sim, os anti-Trump... Harris. A filha do George W. Bush... Uma filha de George W. Bush veio apoiar Harris, uma filha, do Dick Cheney também apoia Harris. Portanto, há grande parte do campo republicano, e há inclusive associações republicanas anti-Trump. Há a mesma associação muito ativa no X, por exemplo, que é os republicanos contra Trump. E que é de uma agressividade enorme contra Trump. Porque a verdade é esta, é que, lá estamos numa mudança de paradigma. O Partido Republicano foi destruído por Trump. O Partido Republicano, que é conhecido nos Estados Unidos por GOP, que é o Grand Old Party, é o sinal de respeito, é o grande velho partido. Porque, de facto, o Partido Republicano é o partido de Lincoln. É o partido do século XIX, é o partido que foi sempre um grande partido e um partido que teve chefes de Estado notáveis, concordemos ou discordemos deles. Eisenhower, por exemplo, foi republicano, foi um presidente republicano. Ora, o que acontece? É que, e considerado um herói, acontece que o Partido Republicano deixou de ter o ideário republicano. O programa republicano de Reagan já não existe. Trump destruiu. Que é uma coisa espantosa. Que é uma coisa que nós não damos conta disso. Mas nos Estados Unidos isso aconteceu de uma forma impressionante. Porque neste momento Trump tem pessoas que... Por exemplo, houve uma cerimónia que eu vi nas redes, o vídeo, em que vi Trump a ser abençoado pelos evangélicos. Que pararam, puseram as mãos sobre Trump. Fazem várias sessões dessas. Como se fosse uma espécie de bênção. E depois dizem assim... Ritual mágico. Ritual mágico. Portanto, isto tem um sentido regressivo gigantesco. Junto ao eleitorado. Mostra que o eleitorado de Trump é um eleitorado que já não pensa em política, pensa em outras coisas imaginárias. E há uma coisa espantosa porque até tem sido objeto de risota nas redes, mas que não vai abalar o eleitorado de Trump, deve dizer-se. Quer dizer assim, eles disseram sempre assim, porque vós, Trump, sois um navio. Sois um navio. A vessel. Um navio. Um vaso, também pode ser lido como um vaso, não é? Um vaso de guerra. Um navio. Sois um navio. E acontece que ao dizer isso, sois um navio. Então Trump é um navio. E acontece que muita gente diz assim, mas Trump é um navio, porque então um navio é uma coisa inerte, quer dizer, o que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada. A política hoje chegou a um ponto tal que uma coisa que se viu ali muito curiosa, ontem que se viu, e está já nas redes sociais com milhões de visualizações, é que Trump, ao subir para o caminhão de lixo, teve um desequilíbrio. E os homens da segurança estavam mesmo ao pé dele e não foi preciso, ele reequilibrou-se, mas teve um desequilíbrio. O que é normal e natural. Eu também posso ter, qualquer pessoa pode ter, um rapaz de 20 anos pode ter. Ele teve um desequilíbrio súbito e depois agarrou-se à porta do caminhão e abriu a porta e subiu sozinho. Portanto, ninguém está a dizer que ele teve qualquer coisa. Mas ele tem 78 anos, claro. É natural que uma pessoa tenha menos capacidade ou menos agilidade, vamos falar assim, a questão em termos de agilidade. Como Biden também tem menos agilidade, com 81. E acontece que, é claro, a partir de agora já se segue o desequilíbrio de Trump para dizer assim, será que ele está capaz de resistir a ser presidente? Lança-se a dúvida nos seus eleitores. Com franqueza, isto, independentemente de ser capaz ou não ser capaz, a questão não está aí. A questão é outra, porque Roosevelt era paraplégico. E foi o único presidente americano até hoje que ganhou 4 eleições seguidas e teve 4 mandatos e morreu a meio do seu quarto mandato. E acontece, foi o único presidente americano que teve 4 mandatos. E era paraplégico desde que era governador de Nova Iorque. E foi capaz de levar os Estados Unidos para o New Deal, vencer a crise de 29, e foi o presidente que levou os Estados Unidos à vitória da Segunda Guerra Mundial. E era paraplégico. Alguém ia dizer que ele, porque era paraplégico, era incapaz? Isto não lembra a ninguém. Pois hoje lembra.
Hoje passou a ser tudo medido ao milímetro. Uma pessoa cambaleia, não é capaz. Uma pessoa quer dizer, isto não significa nada. Quer dizer, o que eu quero dizer com isto é que a política, de facto, hoje estão a contar de amendoins e está tudo a querer captar toda a gente ao mesmo tempo. Isto também tem um inconveniente para os dois lados. É que não se consegue agradar a gregos e a troianos. Trump há dias veio dizer que amava, afinal, quando os habitantes de Porto Rico. Depois de ter dito aquilo, no dia seguinte disse, eu amo-os, I love them. Que é uma coisa inacreditável, porque hoje diz-se uma coisa, amanhã diz-se outra coisa, diz-se o contrário. E parece que está tudo normal. Eu acho que está tudo louco, se me permite a expressão. Israel atacou o Irão nesta semana e destruiu por completo o sistema de defesa aérea de longa distância, os tais sistemas S-300 da era soviética que o Irão dispunha. Será que o país dos ayatollahs vai continuar a seguir, e uso aqui uma expressão mais, não propriamente dos ayatollahs, mas sim judia, do olho por olho, dente por dente, que tem alimentado permanentemente este conflito, Silvério Cunha? Pois, tem toda a razão. O velho ditado do Antigo Testamento deve dizer-se que é olho por olho, dente por dente. É curioso, deve-se lembrar uma coisa. O Antigo Testamento, capitulado depois com o surgimento de Jesus Cristo. Exatamente. Mas acontece que o Antigo Testamento tem um Deus punitivo, e o Novo Testamento é o Deus do amor. E é curiosamente, portanto, os judeus têm a Torá, que é o Antigo Testamento, uma parte do Antigo Testamento, e portanto tem muito essa influência, enquanto que, enfim, os cristãos têm mais a influência do Novo Testamento. Mas seja como for, o que eu queria dizer é o seguinte, é que eu penso que o Irão tem sabido lidar muito bem com esta crise, porque o Irão é muito prudente, ao contrário do que se julga. Muito prudente. Aliás, o Ayatollah Khamenei, que há quem diga que está gravemente doente, diga-se passagem, e que está a preparar-se para, como é típico das teocracias, pôr lá o filho em sua substituição, que também é imã, mas certamente já não vai ter as qualidades. Khamenei tem menos qualidades que o Ayatollah Khomeini, qualidades místicas e carismáticas. O filho vai ter ainda menos, portanto o sistema vai derrapando, que é o problema que se põe nos sistemas que são... Mas depois, quando são apresentados, são sempre apresentados, no caso do Irão, como os descendentes do profeta, que são aqueles que utilizam... Claro. Eu não sei o termo do paramento que utilizam na cabeça, mas que é preto. Portanto, esse paramento preto é o de quem é descendente. Mas acontece que, enfim, agora, seja como for, o Ayatollah Khamenei disse há tempos o seguinte, disse que a questão de Israel e o ataque de Israel não era para ser levado nem a brincar, mas também não era para ser levado muito a sério, que é uma coisa muito curiosa num líder daqueles, absoluto. Ou seja, eu penso neste momento, com toda a franqueza, que o Irão está a ser muito, muito, muito inteligente e tático, porque não quer arrastar-se para uma guerra que ele sabe que não vai ganhar e sabe que na região isso iria levantar muitos problemas. Portanto, o Irão iria levantar um problema regional que, na verdade, parece mundial já. E, portanto, o Irão tem reagido com muita prudência, ao contrário do que se julga. Faz aquela coisa de mandar nos mísseis, até chegou a avisar, toda a gente sabe disso. O Irão, quando lançou a primeira reação há meses contra Israel, até avisou a hora e o dia em que ia fazê-lo. Hoje sabe-se disso. Os americanos já sabiam antecipadamente. E os israelitas também. Portanto, souberam. E puseram proteger-se. Aquilo era para satisfazer, digamos, a rua. Para satisfazer os seus adeptos. Satisfazer, nomeadamente, também a rua árabe, que quer vingança, quer sempre vingança. Também quer olho por olho, dente por dente, não é? E, portanto, quando se pensa sempre que é olho por olho, dente por dente, isto é como dizia Einstein. Einstein dizia que, quando se pensa assim, acabarão todos cegos. É uma frase de Einstein. Einstein dizia que quando se joga no olho por olho, dente por dente, é uma guerra em que vão todos acabar cegos. Porque ninguém vai ganhar. Porque estes conflitos têm que ter uma coisa que também se nota que está a acabar. Dos dois lados. Os conflitos têm que ter um racional. E o racional tem que ser um racional que implica o fim do conflito e a gestão do fim para apontar para o futuro. Um conflito não pode ser eterno. Pode ser de baixa intensidade, mas uma guerra aberta não é eterna. Nem os militares conseguem aguentar isso. Aliás, neste momento há um problema que se põe, que o Irão está com menos problemas, Israel está com mais, e Israel está com um déficit de soldados já. Porque é um país pequeno, como se compreende. E claro que as realidades são diferentes. Israel é um país pequeno e que não pode tolerar um ataque, por exemplo, de uma arma nuclear tática, porque acaba de metade do país logo, à partida. Enquanto que o Irão é um país muito maior. E Israel, portanto, sabe perfeitamente que o Irão também sabe disso. Se Israel atacasse com uma arma nuclear tática, por exemplo, faria menos moça em termos proporcionais do que um ataque do Irão a Israel. São coisas diferentes, são realidades diferentes, geográficas, de área, superfície, população, etc. Agora, o que acontece é que quando se chega a este ponto, isto implica muita racionalidade, pensar isto tudo. Quando se entra no olho por olho por dentro, não há racionalidade alguma. E não há capacidade. Houve essa capacidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, por exemplo, por causa do sistema nuclear de dissuasão, que implicava uma hiperracionalidade. Deve dizer-se que até acabou numa coisa algo ridícula. É que os Estados Unidos acreditavam no que dizia a União Soviética e vice-versa, porque se não acreditassem em manobras militares desse género, podia desencadear-se uma guerra a todo momento.
Aconteceu isso uma vez quando, em manobras do Pacto de Varsóvia, um míssil no norte da fronteira com a Noruega, houve um míssil que se descontrolou, soviético, e foi a caminho da fronteira norueguesa. E claro, os radares da NATO eram logo sinal. E foram os soviéticos que foram dizer assim, não, isto é engano, nós estamos a querer botar o míssil, isto é tudo engano. E é verdade que o míssil caiu a 300 km da fronteira com a Noruega. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que a NATO acreditou, não contra-atacou e acreditou nos soviéticos. Os soviéticos, o que implica uma hiperracionalidade. Até acreditamos no inimigo, porque o inimigo sabe que nós sabemos, que ele sabe que nós sabemos, que não podemos entrar num conflito aberto. Ora, bom, aqui o caso é diferente. É que entrou-se numa parte altamente irracional. Porque o racional da guerra é isso. Aliás, quando a guerra ainda fazia parte das relações internacionais e do direito internacional, deve dizer-se que os grandes autores, no século XIX, nomeadamente, e Elinek, por exemplo, um grande autor alemão, dizia que, atenção, os Estados têm que, admite-se a guerra, mas os Estados têm que ter primeiro o sentido da autolimitação da vontade. E ele era um homem alemão, portanto, Império Alemão. E ele dizia, não, isto não pode ser assim. Porquê? Porque se não for assim, entramos numa anarquia completa e ninguém sabe onde é que isto acaba. Ninguém sabe como é que começa, ninguém sabe como é que acaba. É que nem sequer se sabe como começa. Porque de repente há é como chegar a um monte de palha seco, um fósforo. O fósforo. E nessa altura ninguém sabe onde é que veio o fósforo, onde é que ele caiu, etc. Portanto, acontece que, eu acho que o Irão está a agir, reagirá sempre, ele reage de uma forma também primitiva, quer dizer, a reciprocidade soberana, não é? A soberania leva sempre a isto, não é? Os soberanismos levam sempre a isto. A reciprocidade soberana. Mas, ao mesmo tempo, o Irão sabe, pelo menos do registro do seu comportamento último, que tem que haver prudência nisto. Porquê? Porque arrisca-se a enfraquecer ainda mais o Hezbollah, os Houthis, os seus poucos aliados que há na região, porque também não tem do lado dele os sunitas. A Arábia Saudita, a Jordânia, os outros países do Golfo, não estão do seu lado. Portanto, acontece que o Irão tem que ter muita habilidade para passar por entre, digamos assim, estas frinchas e estes estreitos da diplomacia. Eu julgo que o regime iraniano está a ter alguma habilidade. Agora, até onde é que isto vai? Dentro disto vai, eu devo dizer uma coisa, não há uma grande racionalidade neste momento, nestas disputas não está a haver. E a leste da Europa, haverá mais racionalidade? Pelos vistos está mesmo confirmada a presença de soldados norte-coreanos na frente de batalha, inclusive. Há informações que circulam já e que estão agora, pretende-se que sejam confirmadas e aguarda-se a confirmação ou não da morte de alguns soldados norte-coreanos e a detenção de 7 mais recentemente. Mas o presidente da Coreia do Sul disse que é uma ameaça significativa o envio de norte-coreanos para o conflito na Ucrânia. Uma coisa é certa. E Putin e Kim, entretanto, claro. nos últimos 2 dias, até fizeram testes com mísseis intercontinentais consecutivamente. Primeiro Putin e ontem Kim Jong-un. A questão que eu me ponho é esta. Nós já sabemos, uma coisa é certa. Sabemos que Putin tem uma visão das relações internacionais do século XIX. Portanto, uma visão que assenta na tal autolimitação dos Estados para validar o direito internacional e, portanto, acontece que, no fundo, não há verdadeiramente direito internacional, as relações internacionais assentam em correlações de poderes e, portanto, o que acontece é que, quando se conquista uma coisa, negocia-se a partir daí, que é o que ele diz, ele já disse isso. Eu negocio a paz a partir do terreno, de como está o terreno. Portanto, ele tem 20% da Ucrânia e é a partir daí que ele negocia, não retira. Portanto, isto é uma visão do século XIX, é mesmo uma visão do século XIX, talvez uma visão do século XIX e primeira metade do século XX, vá. Portanto, é uma visão que dá mais de 100 anos. Claro que isto é uma regressão, portanto, isto é certo, a meu ver é certo. Agora, há uma coisa que Putin não está a ponderar. A NATO chegou a dizer que a presença de norte-coreanos seria sinal de desespero de Putin. Há quem diga que a Rússia já teve mais de 600 mil baixas, o que é muito, mesmo para um país do tamanho da Rússia, com a população que tem, 140 milhões, é muito, porque é uma população envelhecida, deve dizer, está em regressão demográfica, o que também é uma ameaça para a Rússia a longo prazo. Nenhuma potência é potência em regressão demográfica, nunca. E acontece que, aliás, a China já o percebeu, que está também em regressão demográfica, só que tem uma quantidade enorme de gente e já está a ter políticas natalistas, precisamente para inverter essa regressão. A Rússia não, e portanto o que acontece é que Putin sabe uma coisa, sabe que se houvesse de facto forem 600 mil baixas, é muito, mesmo para uma economia de guerra, é muito. Porque há de haver um momento em que o lado humano vai ressentir-se muitíssimo. Ponto 1. Ponto 2. O ponto 2 é este. Eu não sei se é desespero, porque pode acontecer que em função disto a vinda dos norte-coreanos seja para aliviar, seja já pedido socorro a todos os aliados possíveis. Eu não sei se é por uma razão, porque ao mesmo tempo eu julgo que a questão é outra, é uma questão de mentalidade mesmo de Putin. Eu acho que a questão é que num dado momento, como a guerra é uma forma natural de fazer relações internacionais, acontece que é natural que os aliados venham como se fazia no século XIX, é verdade. Eu dou um exemplo concreto. Guerra da Crimeia.
em 1856, 53, 56. O Império Turco Otomano é atacado pelo Império Russo. A França e a Inglaterra põem-se do lado do Império Turco e enviam tropas para a Crimeia, para apoiar os turcos. Por acaso não precisaram delas muito, porque deram uma sova fundamental aos russos, é verdade. O Império Turco venceu a Rússia. Mas com os seus aliados franceses e ingleses já, no terreno. Portanto, iam para ali, porque houve um Estado soberano que pediu ajuda. E eles eram aliados, foram, para contrariar os apetites expansionistas do Império Russo, que queria conquistar, nomeadamente, aquelas zonas todas que hoje são a Bulgária, a Roménia, etc., e que na altura eram otomanas. Ora bom, isto é tipicamente uma reação, como digo, do século XIX. Se assim for, ele não vê o racional de Putin nesse sentido. É olhar para este paradigma e dizer assim, é natural que eu peça ajuda. Só Ou que seja, esquece o pormenor. faz uma análise diferente daquela que nós temos feito. Só que o mundo de hoje já não é assim. Se os norte-coreanos entrarem lá da Rússia, nessa altura passa a ser possível que um país, por exemplo, da NATO, um país da NATO e não a NATO, entre ao lado da Ucrânia. E nesta altura a escalada vai começar a subir brutalmente. E esta é que é a questão que eu julgo que está a haver aqui uma certa opacidade na comunicação. E então põe-se um problema que é este. Se formos realistas puros e quisermos, portanto, a paz, para haver equilíbrio de poder, o que Putin está a querer dizer é nós alcançamos um novo equilíbrio. E ao alcançar um novo equilíbrio, daqui não saímos. Portanto, temos 20% da Ucrânia e agora acabou. É a partir daqui que negociamos. Se ele partir desse pressuposto, é assim. Se formos realistas puros, era assim. Kissinger, aos 99 anos, morreu com 100, em 22, disse à Ucrânia que a Ucrânia devia ceder e negociar já. O que significava alienar a parte do território. Causa um grande escândalo, porque vai contra os valores do Ocidente hoje. Mas os valores do Ocidente hoje são valores que têm um problema, que é este, e para acabar, que é a ideia de que se deve cumprir o direito internacional e, portanto, tem que haver o respeito pela soberania. Simplesmente, eu julgo que Putin não está a perceber que se hoje se meter agora aliados no terreno a sério, então entramos na possibilidade de uma guerra a sério com outros guerra mundial, claro. Nessa altura seria uma terceira guerra mundial, a não ser que a China consiga Era isso que dizer... queria perguntar para concluirmos. Como é que a China observa para um Estado que a própria China tem sustentado, vamos usar o termo assim, nos últimos anos, mas que antes da queda do Muro de Berlim era bastante próxima da União Soviética, mais do que propriamente da China. Será que a China não vê que a Coreia do Norte está a fazer o tal caminho de regressão para o tempo da União Soviética e deixar de ter ali aquele satélite? A China está perante um dilema também que é este. A China não tem... Ou a China está a deixar, sem problema nenhum, claro que a China porque tem interesse também de estabilizar o resto e estar na sua paz. Eu acho que a China está a jogar num papel que é misto, ou seja, a China, por um lado, tem interesse em enfraquecer o Ocidente, mas precisa do Ocidente, inclusive economicamente falando. Por outro lado, tem interesse em que a Rússia não caia logo, e portanto tem interesse em ajudá-la, mas também não tem interesse em que ela se fortaleça. Tem interesse em manter a Coreia do Norte como súbdita. E a Coreia do Norte, isto pode ter autorização da China, esta ida, mas também não pode ser uma coisa por aí além, por uma razão, porque nessa altura a China pode encarar isto como sendo já uma substituição e até uma corresponsabilização da China no conflito. Isso é uma coisa complicada. Certamente que nesta altura os Estados Unidos e a China devem manter grandes conversações sobre o assunto. Agora, o que acontece é isto, é que a China também está a meio da ponte, não sabe onde é que há de ir neste momento, não é claro, porque nenhuma ir para um lado da ponte ou para o outro tem grandes inconvenientes sempre para a China. E portanto a China neste momento tem esse problema pela frente e tem que regular isso. Agora, eu não percebo uma coisa, que é, de facto, uma vez mais, são as vidas humanas que estão em causa e quando os Estados parecem têm vida própria e não são povoados por humanos. Que é, quando isto acontece, nós estamos perante uma situação que é grave, que a questão que se põe é esta. Pensa-se em interesses a que prazo? A China, a prazo, não se importará de um dia querer invadir Taiwan, se for necessário. A China não recua perante o uso da força também. Diz é que neste momento não interessa, neste momento não é prudente. E tem a mania de falar da soberania como a não ingerência em assuntos internos no Estado, mas ao mesmo tempo aceita que a Rússia invada a Ucrânia. Bom, e portanto o que acontece? Isto mostra que também há uma incoerência, de certa forma, tática no caso da China. Ora, até que ponto é que o taticismo pode ir até ao fim? Bem, eu termino dizendo isto. O taticismo, quando é absoluto, é sintoma de crise. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? E pouco antes. Foi taticismo. O Pacto Germano-Soviético é que foi? Taticismo. Inimigos que se odeiam, mas que, se for preciso, batem as palminhas nas costas um do outro durante, quê? 6 meses, 1 ano? Depois se vê. O taticismo tem esse problema. Torna tudo mais incerto, torna tudo mais precário e é uma regressão. Porquê? Porque a relação entre Estados tem que ser uma relação fiável e com a capacidade de assegurar certeza e estabilidade. Os Estados a prazo também, vou dizer uma vez mais, pagam caro a instabilidade.
Nenhum Estado tem interesse. O que acontece é uma coisa, é que no tempo longo das revoluções nacionais pode ser que isso só se sinta daqui a 60 anos. E o que é que está hoje a acontecer? É que os humanos parece que vivem o dia de hoje e não querem saber do amanhã. Bem, assim chegamos ao final desta revista da semana com o Silvério Cunha, o meu nome é Luís Matias e o encontro está marcado para de hoje uma semana, também com o José Faustino, nesta revista da semana, para analisar temas que marcam a atualidade ou marcam os dias. Voltamos de hoje a 8 dias, até lá.